Cicobi Credisg, uma instituição financeira verdadeiramente de São Gotardo. Olá, nossa planta de hoje é a fáfia. Nome científico, Fáfia glomerata. Essa é uma planta brasileira, nativa da região da selva amazônica e cresce especialmente ali na região e nos estados, em geral ali do Mato Grosso. E região também do Pará com bastante facilidade, especialmente nas clareiras que existem na selva amazônica. Essa planta ela tem uma propriedade bastante interessante a nível de sistema nervoso central e suas raízes que são utilizadas. Essas raízes têm a aparência de humanos e por isso são chamadas de raízes humanoides. Se a gente for comparar as raízes da fáfia, que é conhecido como ginseng brasileiro, ela se parece bastante com o ginseng asiático, coreano, que é muito utilizado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Essa planta ela tem então propriedades voltadas para o sistema nervoso central, especialmente como adaptógena e para poder melhorar o tônus de circulação cerebral, inclusive melhorando memórias e outros tipos de raciocínio clínico e raciocínio também cognitivo. Essa planta tem utilidade já há bastante tempo, conhecida há muitos anos. Aqui no Brasil, pelos povos indígenas, os índios da região amazônica a utilizam há mais de 300 anos para vários tipos de moléstias, inclusive para cicatrização, como antisséptico também, e alguns problemas relacionados aí a questões de memória eles também utilizavam. E também na região da Europa, os pesquisadores evidenciaram as primeiras escritas em 1826. Inclusive, esse nome fáfia se deve a um pesquisador alemão chamado Christian Pfaff e foi dado o nome fáfia em respeito a esse pesquisador que caracterizou e investigou essa planta com maiores detalhes. Então essa planta tem atividade bastante relevante cientificamente voltado aí como adaptógena para aquelas pessoas que têm muitos trabalhos, muitas atribuições no dia a dia. Essa planta é uma boa opção tanto para homens e mulheres. No entanto, para homens nós devemos tomar um certo cuidado, porque essa planta ela tem uma característica de aumentar o estrógeno. O homem tem um pouco de estrógeno, mas não em grandes quantidades. Então, se a gente tomar essa planta de uso crônico, isso vai aumentar a quantidade de estrógeno e trazer alguns problemas a longo prazo para o homem. Para a mulher, sem problema algum. Tanto que o recomendável é fazer a utilização aí por no máximo 30 dias em homens e dar uma pausa. As mulheres podem fazer uso até por 90 dias consecutivos e depois dar uma pausa de 7, 15 dias. Essa é a planta perene, então ela tem uma durabilidade muito grande quando se planta ela. É um arbusto que pode chegar até 2 metros de altura. E a sua parte utilizada, como dito, são as raízes. As raízes que nós consideramos raízes humanoides. E a quantidade a ser utilizada, que você for fazer o seu chá, o seu preparado, seria de 1 grama para 150 ml de água. Um copo americano ou uma xícara de chá. Se você for fazer uma utilização maior, então você vai aumentar proporcionalmente essa quantidade da planta. Trouxe aqui para vocês a nossa fáfia, Ela tem uma característica das folhas mais finas, tá? E as flores são bem pequenas e essas flores são brancas, amareladas para brancas. E essa aqui, a fáfia, ela tem então essa característica bastante interessante e peculiar. Muita gente acha que conhece ela, que dá para fazer a utilização, mas é importante conhecer cientificamente, identificar ela cientificamente. Quando for colher então a fáfia, a gente colhe as raízes. O recomendável é a gente colher então as raízes e fazer uma lavagem ou com uma escova ou através de uma máquina de alta pressão, dependendo da quantidade, e deixar escorrer ali por pelo menos 2 horas em algum escorredor, alguma peneira, para tirar o excesso de umidade. Um detalhe importante, se você for colher essa planta, é interessante colher ela, e é o recomendado, colher em janeiro, fevereiro e março. São os principais meses para ser colhido essa planta no campo. Outro detalhe importante é em relação ao período da lua. Plantas de parte aérea, que nós utilizamos a parte aérea, a gente recomenda fazer a colheita dessa planta, seja ali na fase da lua cheia. Como aqui nós utilizamos são as raízes da planta fáfia, nós recomendamos utilizar a fase da lua minguante, em períodos que não esteja chovendo. Então, de janeiro até março, você
pode colher ela nesse período aloominguante, especialmente quando tiver um índice pluviométrico menor, né, ali no dia ou na semana especialmente. Se você então for fazer o seu preparado, tem duas formas de fazer. Nós aqui optamos por fazer o processo de maceração, que estamos apresentando aqui, com uma certa quantidade de planta e de líquido extrator. Esse líquido extrator, no nosso caso, é uma solução de água e álcool, mas você pode utilizar também essa planta numa solução de vinho ou uma cachaça, algum outro, né, recipiente que tenha um composto que tenha álcool nele, que aí esse álcool vai ajudar a fazer a extração dos componentes ativos e deve se deixar por no mínimo 3 semanas, 21 dias. Outro modo de preparo é através do processo de decocção ou cozimento. A gente vai ferver a água filtrada em uma panela de ácido inoxidável sempre que possível. Assim que essa água ferver, você adiciona as raízes, né, ali fragmentadas, cortadas, da fáfia na quantidade desejada para a água que você colocou. E aí nós marcamos 5 minutos em fervura com a panela tampada. Após esse período, faça o processo de filtragem e pode ser utilizado o chá aí de 2 a 3 vezes ao dia. No caso da maceração, também pode ser utilizado um cálice, né, aí de 2 a 3 vezes ao dia, mas o mais recomendado seria utilizar na maceração, por ser mais potente, 1 vez ao dia apenas. E é interessante utilizar sempre no mesmo horário, se for 1 vez ao dia, esse processo de maceração. Essa planta aqui também, ela tem alguns cuidados, algumas contraindicações. Por exemplo, para algumas pessoas, se tomar à noite, pode ser que desenvolva uma insônia. Então não é recomendável tomar no período da noite, porque senão pode ficar acordado devido à excitabilidade que a planta pode causar no sistema nervoso central. Outro detalhe importante são que algumas pessoas desenvolvem, especialmente com o pó da planta, se você for comprar essa planta no mercado ou algo assim, ela vem em pó, o pó pode desencadear algum processo respiratório, né? Uma bronquite, ou se você tem asma, ou até mesmo espinhos em geral. Tem pessoas que têm alergia ao pó da planta, que isso causa uma certa irritação aí no trato respiratório. Além disso, não deve fazer a utilização a longo prazo, né? Essa planta aqui ela não tem estudos de longo prazo, com segurança, então a nossa recomendação seria no máximo 3 meses de utilização direta. Após isso, fazer uma pausa de 7 a 15 dias para que seja feita uma desintoxicação do organismo que porventura tenha algum princípio ativo dentro, armazenado em algum órgão do nosso corpo. Então hoje aqui nós trouxemos a fáfia, que é uma planta muito boa para o sistema nervoso central, para aquelas pessoas que têm uma estafa, tem estado de convalescência, inclusive tem artigos dizendo que essa planta é boa para aumentar a imunidade também, além de outras que nós temos à disposição, essa é uma das que causa aumento da imunidade. É uma planta que ajuda até na questão de memória também, tem muitos artigos científicos falando que melhora a memória, especialmente pessoas idosas, que ao longo do tempo vai perdendo, né, um pouco da memória ali mais ativa, a memória mais atual. Então ela ajuda nesses processos onde nós temos idosos ou pessoas que têm múltiplas funções e que demandam um conhecimento cognitivo, uma fala cognitiva ou até mesmo uma captação e memorização ideal. É uma planta muito interessante, porém falta ainda bastante estudos para a gente comprovar mais a longo prazo os seus potenciais. Mas mesmo assim é uma planta segura de ser utilizada. Espero que vocês tenham tomado nota sobre as informações aqui que nós passamos da fáfia. Espero encontrá-los no próximo programa. Aqui a Farmácia V se faz presente, cultivando saúde.